Aí esses dias eu recebi um meme em que o menino pegou uma foto minha, trabalhou em cima da foto lá, me botou com uma arma na mão, assim, um monte de coisa assim. Aí colocou assim, não erre o uso de mas, né, e mais. Que erram pra caramba. E aí ele colocou uma vírgula e escreveu assim, meu querido. Aí eu falei, cara, olha, o cara fez um meme e escreveu tudo certinho, porque essa vírgula pro meu querido fez o vocativo, né? Cara, da onde que lá atrás um aluno de ensino fundamental médio fosse fazer um meme e ia pensar que tem que botar uma vírgula no vocativo aqui. Com certeza. Então quer dizer, eu fiquei muito feliz. Eu falei, quer dizer que o mesmo pra pensar no meme, ele pensou na escrita adequada ali, né? Pra fazer a brincadeira e tudo mais. Então, quer dizer, eu tô conseguindo atingir um público que eu jamais imaginei que fosse atingir do meu jeito, né? Desse meu jeito mais espalhafatoso, digamos assim. E aproveitando que eu comentei sobre a língua portuguesa ser complicada, cheia de regras, ela é difícil. Você é professor. Esquece que você é professor. Ela é mais difícil ou não? Cara, então, assim, vamos lá. Vou fazer um paralelo, né? Tá. Você tentou aprender japonês? Nunca. Cara, eu não tenho condições de aprender japonês. A letra é um desenho. É que a gente compara com o inglês, que parece ser mais fácil então, mesmo. Parece ser mais fácil, mas a língua portuguesa, assim, ela é densa, tem bastante detalhezinhos e regras aqui, exceções, tem muito disso, tem. Mas acho que existe um outro jeito de entender a língua portuguesa, que é aplicando ela no cotidiano. Entendeu? Porque a gente faz isso, né? Desde sempre, né? Aí você fala assim, mas você tá falando a gente aí, a gente é junto separado. Óbvio que quando a gente tá na fala, a fala é livre. Então ela tem uma liberdade pra gente poder se expressar aqui. Quando vai pra escrita, que daí tem que usar a norma padrão, que é diferente, que é aí que a coisa pega, né? Porque falante a gente consegue se comunicar, e mesmo com gíria e tudo mais. Agora, quando vai pra norma padrão, aí a gente vai usar muita regrinha pra uma coisa ou outra pra poder deixar o mais claro possível pra todo mundo. Então, é denso? É. É impossível? Não é impossível. Acho que muito depende da maneira como a gente apresenta a língua. E aí, acho que aqui vem uma crítica bacana, assim. Acho que todo mundo tem que pensar nisso. Como é que ela foi apresentada pra você desde pequeno? Se a língua portuguesa foi apresentada pra você desde pequeno, dizendo pra você, olha, é cheio de regra, cheio de exceção, né? Você vai com medo daquilo. Se o professor entrou em sala com uma cara fechada, um óculos, um monte de livro embaixo do braço, tudo abotoado aqui em cima, cara, até essa postura já denota, opa, esse negócio é muito formal. Então, acho que a gente pode quebrar um pouco isso. Já passou da época de a gente quebrar isso e falar, olha, a língua portuguesa ela pode ser suave, ela pode ser leve, ela pode ser acessível, porque ela é dessa forma também, né? Quanto mais a gente consegue contextualizar o uso das coisas e mostrar para as pessoas que faz sentido, fica mais fácil das pessoas entenderem. Quebra aquela nem empatia, a palavra contrária, né? A antipatia que as pessoas têm com a língua. O preconceito. O preconceito. A gente consegue, sendo mais simpático na apresentação da língua, ela fica mais simpática também. É engraçado, eu recebo muito meme, né? Molecada pega e faz meme comigo o tempo todo, pá. E aí esses dias eu recebi um meme em que o menino pegou uma foto minha, trabalhou em cima da foto lá, me botou com uma arma na mão, assim, um monte de coisa assim. Aí colocou assim, não erre o uso de mas, né, e mais. Que erram pra caramba. E aí ele colocou uma vírgula e escreveu assim, meu querido. Aí eu falei, cara, olha, o cara fez um meme e escreveu tudo certinho, porque essa vírgula pro meu querido fez o vocativo, né? Cara, da onde que lá atrás um aluno de ensino fundamental médio fosse fazer um meme e ia pensar que tem que botar uma vírgula no vocativo aqui. Com certeza. Então quer dizer, eu fiquei muito feliz. Eu falei, quer dizer que o mesmo pra pensar no meme, ele pensou na escrita adequada ali, né? Pra fazer a brincadeira e tudo mais. Então, quer dizer, eu tô conseguindo atingir um público que eu jamais imaginei que fosse atingir do meu jeito, né? Desse meu jeito mais espalhafatoso, digamos assim. Mas aí é a opinião pessoal. Ela pode ser um pouco mais complicada, pode ter regra e tal, mas eu acho a língua portuguesa maravilhosa, eu acho bonito. Sim. A sonoridade eu acho incrível. E você vê muita gente, quando escuta o português, fala, nossa, que língua bonita. Que língua que é... A sonoridade é bonita, né? Sim. Você vê que a música brasileira, ela tem um som também que agrada, cara, mesmo que nem entende nada. Isso. Pega os americanos que gostam da bossa nova, por exemplo. Japão, os caras adoram. É uma música... O Japão gosta muito de pagode, de samba. Cara. Porque é uma música que a sua sonoridade, a sua melodia, né? Das letras, das palavras, somam com a melodia dos instrumentos. Parece que combina, né? Exatamente, combina. Cara, tem um cara muito legal, o Seu Jorge. O Seu Jorge, ele faz música... Como que é?
música dele, assim, ele fala assim, né? Ô, buguezinha. Ele faz primeiro o ritmo. E depois ele encaixa as letras. Tanto que você pega lá, uma música dele Minha amiga, minha mina, minha namorada, Cara, quando você fala, nossa, não faz muito sentido o que ele fez ali, mas ele vai encaixando a letra que vai somar até no ritmo. Então, ele faz, por isso ele sempre faz a melodia primeiro, depois ele encaixa a letra. Nem sempre a letra é dele. Então, assim, por quê? Porque a língua portuguesa facilita na construção disso também, dessa melodia, né? Então é à toa que as poesias também são tão levadas em consideração, né? A gente tem tanta poesia boa desde sempre, pegando lá de Vinícius de Moraes especialmente, assim, eu gosto muito de Vinícius, gosto muito de, aí já não é poesia, mas Ariano Suassuna, que é um outro cara fora de série. Drummond, tem um monte de gente que traz essa qualidade. E dos portugueses também, né? Você vê Camões, cara, é lindo aquele negócio. Cara, na verdade, eu sou fã absolutamente, que não é de português, mas do Machado, cara. Machado de Assis pra mim é o cara mais fora da curva que a gente teve. Pessoa, cara. O cara escreve demais, isso, né, cara? Ainda com heteronômio. Sabe quem é o heteronômio, Mandíbula? Faço nem ideia. ele nem disfarça. Até ontem... Tá abrindo o Google aqui, ó. Até ontem eu não sou muito inteligente, eu respondo sem pesquisar. Mantém um heteronômio aqui. Aí já era. O que eu sei é mais o conteúdo pop, digamos assim. Mas você queria me chamar pra falar alguma coisa? Quando você falou da língua portuguesa que os americanos gostam muito, quem eu assisti um corte inteiro falando isso foi o Joe Rogan. Ele falou isso? Ele tava comentando, agora eu não lembro com quem, acho que era com algum lutador. Tá. E daí ele falando que como a maioria dos técnicos e da área são brasileiros, principalmente por conta do jiu-jitsu, ele acaba ouvindo muito, né, e convivendo muito com brasileiro. E ele falou que ama de paixão a língua portuguesa, o jeito do brasileiro falar, como o brasileiro se expressa. Ele fala que o brasileiro usa esperma pra tudo, porque o porra. Eles falam porra pra tudo. Ele coloca esperma em toda frase. Ficou tão estranho falando isso, né? O cara usa esperma em toda... Não, é porra. A gente nem lembra que porra vem virou uma vírgula pra gente, exatamente, né? Exatamente. Agora falando dos heterônimos, né? Heterônimos do Fernando Pessoa, que são 3 pessoas distintas que ele criou para escrever. Então tem um cara que escreve de um jeito, tem uma personalidade, tem uma idade, tem tudo, só que é o Fernando Pessoa que escreve. Isso são os heterônimos. Assim, você lê cada um deles, não tem nada a ver um com o outro. E como no fim das contas são todos... Quem escreveu foi o próprio personalidades distintas. Como se ele como se fossem pessoas que existissem mesmo. O de Campos lá é Álvaro de Campos. Putz, eu não vou lembrar. Você lembra? Você lembra, amor? O nome de todos eles? É Gustavo... Não é Gustavo Reis, nossa, nada a ver. Gustavo Reis, amigo meu, professor de matemática. Não, mas o nome, tem o tipo de poesia é diferente, o assunto é diferente. E tem ele mesmo, né? Exatamente, ele o próprio Fernando Pessoa, exatamente. Caramba. É muito louco. Álvaro de Campos. Ricardo Reis. Alberto Caeiro, cara. Fantástico. Muito bom. E você falou que gosta do Machado. Cara, por que eu gosto do Machado? O Machado é um cara que, na época dele, ele fez uma leitura da sociedade brasileira. Um retrato, né? Um retrato daquela sociedade que é a mesma de hoje, cara. Não mudou muito não, né? Mesmo, entendeu? É muito louco ver o quanto que ele tinha essa visão psicológica do ser humano daquela época. E aí você olha, cara, as coisas que os personagens deles faziam lá atrás, nas obras dele... Você pegar, você vai encontrar um monte de personagem machadiano andando por aí na rua, sabe? Muitas vezes a gente vai se identificar com um personagem machadiano. Então, essa visão que ele teve da sociedade, desse romance psicológico, eu gosto muito dessa visão dele, porque ele analisou a sociedade daquela época. E as pessoas falam, mas é muito difícil entender Machado. Claro, você vai ler o clássico com a linguagem do clássico, é difícil, vai ter que ler com o dicionário do lado. Mas se a gente consegue atualizar essa linguagem, entender o que ele estava dizendo naquela época, entender o que cada personagem fez, cara, é uma beleza fora de série, assim. Então o cara é um vanguardista mesmo, uma visão à frente do tempo dele, assim. Não é à toa que Machado é estudado até na faculdade de psicologia. Ah, é? Que doido. Então o cara é muito fora da curva, assim. Caramba. Você já leu o Machado de Assis? Não minta, não precisa mentir. Deveria. Fala 3 músicas dele. Mas eu vou te falar, um dos meus maiores orgulhos da vida foi ter passado no vestibular sem ter lido os livros obrigatórios. Como você fez? Você leu o resumo? Cara, eu juro pra você, eu cheguei na faculdade... Fala a verdade. Não, falando a verdade. Pra fazer a prova, sei lá, 1 hora antes da prova começar. Eu sentei na escada da faculdade e na porta tinha uma galera que distribui uns folhetinhos falando dos livros obrigatórios. Cara, eu li a sinopse e eu consegui acertar as questões da prova. Pela sinopse? Pela sinopse de todos os livros, eu li rapidinho. Esse é o retrato
que a prova daquela época estava muito mal feita. Se a sinopse conseguia contemplar... Porque aí que tá, né? É a sinopse e um resuminho, vai. Mas mesmo assim, né? Mas nada que passe de uma página e meia, assim. Tá, caramba. Mas hoje em dia, por exemplo, a prova da Unicamp, vai acontecer agora, até. E foi essa que eu passei. Então a prova da Unicamp, mesmo? Agora você não consegue mais, cara. Não, eu imagino. É mesmo? A Unicamp Mudou? não consegue mais, mudou bastante. A Unicamp é uma das provas mais pesadas de vestibular que tem no Brasil hoje. Cara, eu tinha pânico de prova quando eu era moleque, cara. Cara, é porque assim, querendo ou não, socialmente a gente cria, né, a prova sendo... se você errar essa prova, você perdeu a vida. Né? E não é verdade. Acho que falta... aquela coisa que eu falei. A forma como apresentam as coisas pra nós. Então a prova, claro, ela vai existir, tem que dar um jeito de mensurar o quanto você sabe, mas ela tem que ser como se fosse mais um exercício que você faz em sala, sabe? Ela tem que ser mais um desses exercícios, talvez de forma mais aprofundada, com outro tipo de abordagem. Tudo bem, mas ela não pode ser apresentada como, olha, isso aqui é a tua guilhotina, entendeu? Não pode ser apresentada assim. Então a maneira como apresentam a prova pra nós, sempre apresentaram, foi uma maneira muito negativa. E aí a gente vai criando essas barreiras psicológicas com a coisa. E aí vai, ter prova, morrer, vou fazer prova do Enem, fazer prova da Unicamp. Meu Deus, não, ela tem que ser mais um dos exercícios que você já fez durante todo o teu ano. Tá? Óbvio, é o único jeito hoje que a gente tem de mensurar alguma coisa? Talvez seja, mas acho que vale a gente pensar para frente outras formas de mensurar também essa questão de acesso à universidade. Quem sabe fazer um processo seriado, como já tem em alguns lugares, né? Em que o teu estudo ao longo dos 3 anos de ensino médio vai sendo somado e lá na frente tem um score que você pode aí acessar uma universidade aqui e ali. São possibilidades, mas sempre a maneira como a gente apresenta é que é o problema. Então, apresentei de uma forma que é negativa, a gente vai olhar de forma negativa. Apresentei a língua portuguesa de forma negativa, vai olhar de forma negativa. Apresentei matemática de forma negativa, vai olhar de forma negativa. Óbvio que tem, né, aí pensando nas disciplinas português e matemática, tem gente que tem mais habilidade para as exatas, aí vai ser mais tranquilo para ele. Outros mais habilidade para a área de linguagens, outro área de humanas, enfim. Mas não é só sobre isso, né, é sobre como a gente apresenta isso para as pessoas. Porque a forma que eu apresento é que vai deixar com que as pessoas queiram ou não mergulhar nesse mesmo universo que a gente tá. Porque eu, como professor de português, posso falar que o português é maravilhoso, é lindo, tal, mas se a maneira como eu apresentei pra você não foi tão atrativo pra você, talvez falar, tá.